Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. E por ser eclético eu abordo vários assuntos aqui no meu canal, entre eles a Palavra de Deus, ok? Chegou ao meu conhecimento um vídeo de um pastor assembleano, ele se identifica como assembleano, que chama de herético, de herege, as pessoas que pensam diferentemente, ou entendem diferentemente, ou interpretam diferentemente dele no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Fico triste, né? Eu fico pensando, eu sou pós-tribulacionista, eu acredito que a igreja, ou melhor, corrijo, eu entendo nas escrituras que a igreja passará pela grande tribulação. Que igreja? A igreja que estiver viva, por ocasião da manifestação do anticristo e sua marca. Eu não acredito num arrebatamento antes destas coisas, porque não está escrito na Bíblia. Mas eu nunca fiz um vídeo dizendo que os meus irmãos pré-tribulacionistas são heréticos e que essa doutrina é herética. Como eu já falei aqui, que tem pessoas pré-tribulacionistas que dizem que nós, os que cremos no arrebatamento pós-tribulacional, somos filhos do diabo e que quem crê nesse entendimento, vou deixar assim porque está na Bíblia, está condenado. É um absurdo o que está acontecendo, mas a Bíblia já falava sobre isso. O apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, disse: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então o objetivo é destruir. E ele para e diz: e que dentre vós mesmo, dentro da igreja, se levantariam homens dizendo coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso é que nós estamos vendo hoje. A maioria das denominações, lembrando que não existe denominação na Bíblia, só a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não vamos confundir a Igreja do Senhor Jesus Cristo com a Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a tal da, entre aspas, a Igreja dos Mormons, que não tem nada a ver com Cristo. Utiliza a palavra de Deus, mas essa não tem nada a ver com Cristo. Veja bem, eles seguem a doutrina do anjo Moroni. Deixar-se bem claro para quem quiser aqui pesquisar pela internet. Então, infelizmente, eu fico muito triste. Vamos ver agora o vídeo e eu cheguei a tentar procurar, né, saber mais quem é esse pastor. Falei, sabe uma coisa? Eu não vou procurar saber mais não. Vou só apresentar o que chegou às minhas mãos, né? Só comentar ponto a ponto o que chegou às minhas mãos. Vejam. Adentrou também em nossas igrejas alguns elementos heréticos. Por exemplo, existem pessoas ensinando que esta igreja terá que ficar para a grande tribulação. Então não adianta mais pregar o evangelho, que Jesus só vem na grande tribulação. E isso não é verdade. Eu sou assembleano há 55 anos, e eu aprendi com os meus professores que nós somos pré-tribulacionistas. Que a igreja não ficará para a grande tribulação. Ela será arrebatada antes. Foi isso que eu aprendi e é isso que eu passo. Bom, como vocês viram aí, esse pastor, como eu disse, eu tentei identificá-lo para ouvir mais. Falei, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso. Eu respeito os meus irmãos em Cristo Jesus, salvos pelo Senhor Cristo Jesus, que entendem diferente. Eu não tenho um vídeo aqui dizendo que os pré-tribulacionistas são filhos do capeta, são heréticos ou qualquer outro tipo de situação dessa. E ele é um pastor. Aquilo que eu falei sobre o pastor Silas Malafaia, que ele não foi prudente, né? Que ele afirma, ele é assembleando, que a igreja, como esse pastor disse, não vai passar. O curioso é que isso não está escrito na Bíblia, é uma interpretação. E o que eu digo, como os outros pós-tribulacionistas dizem, o que está escrito. O apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, foi bem claro. Capítulo 2, versículo 3, sempre eu confundo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque isto, o assunto ali era a volta de Cristo.
não sucederá sem que antes venha a apostasia. Que é apostasia? Quem é que se aposta? O mundo vai se apostatar? Não. A apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É o que está escrito. E ele diz aí, né? Não adianta pregar o evangelho. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas enfim. Ele aprendeu com os professores dele. Eu aprendi lendo a Bíblia. Eu não aprendi com professor nenhum. Me converti na Igreja Batista Tradicional. E a Igreja Batista Tradicional não crê... a Igreja Batista Tradicional crê que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não encontro apoio bíblico para isso. E tenho certeza que se perguntar para esse pastor, como ele é pentecostal, ele também vai dizer, não existe mesmo não. Interessante, né? Então, ou seja, toda e qualquer pessoa que pensa e entende diferente dele, segundo ele, as Assembleias de Deus, são hereges, são heréticos, né? Heréticos. Gente, infelizmente, isso é o cumprimento do que disse Jesus. Os filhos deste mundo, tem outra versão que fala uma tradução bem interessante, fala assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E outra versão mais light fala, né? Os filhos deste mundo são mais prudentes para com a sua geração do que os filhos da luz. Nós, de uma certa forma, os cristãos, caminhamos para a, entre aspas, derrota. Apocalipse 13, nós lemos lá que o falso profeta dará fôlego à imagem da besta e ela falará para que sejam mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Inclusive fala que ele se levantará contra o povo santo e os, entre aspas, vencerá. O vencer aí é que, por exemplo, hoje nós temos, eu entendo assim que nós temos a liberdade, ainda temos, né? No Brasil está se perdendo isso, a liberdade de falar, né, o que está escrito na Bíblia. Logo, como eu tenho percebido e falado dos meus vídeos, a Bíblia será considerada um livro fóbico, preconceituoso. E assim vai. Então, esse livro fóbico, preconceituoso, tem que ser impedido de ser pregado. Então, é só questão de tempo. Mas a questão toda, que é interessante, que até aí fala assim, religião e política não se misturam. Realmente, água e óleo não se misturam. Mas água é água e óleo é óleo, eles existem. Mas quem crucificou Jesus por que meio? Política. Foi uma ação política daqueles que eram seu, como está escrito, veio para o que era seu, para os judeus, e os judeus o rejeitariam. Até hoje os rejeitam, né? Temos vários mestres, rabinos, pela internet, dizendo que eles estão esperando o Messias dele, que Jesus não é o Messias. Tudo bem, é um direito deles. É um direito deles. Engraçado que eles sempre falam isso com um sorriso de canto a canto da boca. Misericórdia. Mas enfim. Então, gente, em vídeo nenhum aqui você vai encontrar eu falando isso. Pode ser, e eu não posso falar pelos outros pós-tribulacionistas ou mid-tribulacionistas, ou seja, pelos que entendem diferentemente e os que constatam na Bíblia diferentemente do que os pré-tribulacionistas pregam. Pode ser que haja algum aí que se exacerbou demais, que exagerou demais e chamou os pré-tribulacionistas de filho do diabo, né? Capeta, qualquer coisa assim. Eu não respondo por eles. Mas eu não conheço, mas não vou dizer que não existe, que a internet é vasta. Mas eu já tenho visto muitos vídeos, né? E é a primeira vez que eu vejo um pastor chamando de herético quem entende, pensa ou constata na leitura da Bíblia diferentemente dele ou deles, né? Ele ainda invoca ainda a questão de que ele aprendeu com os professores dele. Eu não aprendi com o professor, não. Eu aprendi lendo a Bíblia. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Bom, vou novamente dizer o seguinte. André, faz alguma diferença? Eu sou pré, André. Eu sou pré. Mas eu não penso como esse pastor, não. Eu acho que realmente é uma falta de respeito muito grande desse pastor para com os outros irmãos na fé. Falta de respeito. Mas eu creio no arrebatamento pré-tribulacionista. E se eu tiver errado, óbvio que eu não vou receber a marca da besta. Isso é que é o importante. Esse é o importante, o fundamental. Se eu estou errado, e preste bem atenção, tem alguma implicação
Quais são as consequências da doutrina pré-tribulacionista está errada? E vou botar assim, tá? E a doutrina pós-tribulacionista está errada. Quais são as consequências? Já pararam para medir nas consequências? Qual a consequência de você estar com seu carrinho e faltar freio e você numa ladeira? Você sabe dizer qual é a consequência? Então vamos lá. Qual a consequência? Bom, hoje não faz diferença nenhuma. Não fede e nem cheira. Somos salvos por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Somos salvos por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E aqueles que perseverarem em Cristo até o fim serão salvos. Simples assim. Todavia, entretanto, porém, está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, o terceiro anjo traz uma advertência. Cuidado, prestem atenção. Se alguém, olha só, aceitar a marca da besta, presta atenção, também, ou adorar, ou aceitar a marca da besta, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Também, gente, ele está falando para quem é o livro do Apocalipse? O próprio Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar, para notificar essas coisas às igrejas. O Apocalipse é para as igrejas. E é claro, ele vai ter um peso importantíssimo quando o tempo profetizado chegar. Hoje, o tempo profetizado não chegou, não fede nem cheira. Isso só vai ter importância quando o tempo profetizado chegar, quando, por exemplo, vê-se que realmente o arrebatamento não aconteceu e eu estou vendo o anticristo. Este entendimento, esta interpretação estava errada. Tá, beleza. E agora? O que fazemos? Simples. Não neguemos a fé em Jesus Cristo. Simples assim. Porque vai ser um tempo de perseguição. Um tempo de perseguição. A grande tribulação, uma outra coisa errada que eu tenho visto em vídeos na internet, não vem de Deus. A ira de Deus, o cálice da ira vem. Mas ele vem sobre o mundo. E sobre aqueles que aceitarem a marca. A Bíblia diz que Esaú rejeitou a sua primogenitura. Deus o odiou, está registrado. E ele não encontrou lugar para arrependimento. Deus o odiou por causa daquilo que ele fez. O que nós vemos no livro do Apocalipse, que é para as igrejas, principalmente para as igrejas que passarem pelo tempo profetizado, é para que elas permaneçam firmes no Senhor Jesus. Permaneçam com a sua fé em Cristo e não a abandonem. Não se apostatem da fé em Cristo pelo direito de comprar e vender. É o que está escrito, é um alerta. Então, ou seja, agora vamos supor, como já disse, o pré-tribulacionismo está errado. Tá, quais são as consequências? Não há consequência nenhuma se o tal perseverar por meio da fé em Cristo e não negá-lo. Beleza, não aceitar a marca. Mas o que vai acontecer se hoje temos pastores, infelizmente como esse, e pastor Silas Malafaia, dizendo que o pastor Silas Malafaia ainda foi mais além. Pode botar o chip em qualquer lugar, porque nós não vamos estar por aqui. Infelizmente, espero que não seja, um Silas Malafaia e outro, mas haverão pastores. O que diz a Bíblia? Veja só. O apóstolo Paulo diz: e farão de vós negócio. Os pastores que fazem negócio do rebanho de Cristo, porque o rebanho não é deles, o pastor que fala assim: a minha igreja, eu digo, a igreja de Cristo, o meu rebanho, não, esse rebanho aqui é de Cristo, que Deus lhe confiou, para que ele, como pastor, pastoreie e cuide do rebanho de Cristo. Para vocês verem como é que é tão interessante, a Bíblia responde, ela mesma, ela responde. Então, aí vai ter pastores, infelizmente, que vão chegar e vão dizer: André, se isso está na Bíblia, não, mas rapaz, só basta raciocinar.
é a questão do excesso da doutrina da prosperidade. Eu já aceitei a marca, meus irmãos. Aqui, a marca não, eu aceitei essa identificação. Eu tenho família. Vocês acham que Cristo ia querer que nossa família morresse de fome? Meu irmão, não está escrito na Bíblia que nada nos separará do amor de Cristo? Você acha que esta marquinha aqui vai me separar do amor? Não, de maneira nenhuma. Não se preocupem, eu estou dando exemplo. Qual é a consequência disso? Segundo o terceiro anjo, aquele que receber a marca da besta, também, não era para ele, mas também beberá do vinho da ira de Deus. E não é por um tempinho, não. Vai ser lançado no lago de fogo eterno, vai ser atormentado diante dos santos anjos eternamente. Tá, o que está escrito lá. Também é o que está escrito. Não é uma interpretação da minha parte. Leiam, por favor, Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 9. Acho que é 9, 10 e 11. E ali está a perseverança dos santos em rejeitar a adoração e rejeitar a marca, seja que preço for. Se hoje alguém botasse um revólver na sua cabeça e dissesse nega Cristo ou morre, o que você diria? Pare e pense. Esse pastor errou feio. Errou feio. Seria muito bom que esse vídeo chegasse a conhecimento desse pastor e ele caísse a ficha dele e reconhecesse, de fato eu errei. E peço perdão aos irmãos pós-tribulacionistas ou mid, peço perdão a eles porque as profecias não são de particular interpretação. E nós não somos, nós os assembleanos, não somos o dono da verdade. Muito obrigado pela sua atenção, que o Senhor Deus de Israel te abençoe e te dê todo o conhecimento necessário, porque estamos vendo que quanto mais perto chegarmos nos últimos dias, mais confusão haverá no meio cristão evangélico. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.